Olá, 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 boa tarde, mais uma live. O assunto hoje é legal. Eu até quero aqui, depois eu vou falar para vocês que eu fiz um monte de anotação, porque eu vou receber de novo uma professora querida, uma professora fantástica, uma professora muito dedicada ao estudo do direito tributário, que é a professora Lisandra. Doutora Lisandra, advogada tributarista, especialista em direito tributário. Está conosco aí no Ida Cursos, professora do Ida Cursos, está com um curso maravilhoso de ICMS, e esse curso aí para a área tributária, administrativa, o pessoal está gostando muito, tem muito feedback positivo. Mas, professora, antes, a gente vai dar um tempinho, vou passar a palavra para você, muito obrigada por disponibilizar seu tempo. E fala um pouquinho de você, enquanto eu vou compartilhando aqui nas nossas redes sociais. Combinado. Mais uma vez juntas, virtualmente. Estou muito feliz pelo convite. Patrícia, muito obrigada. Nós estamos realizando esse trabalho junto com o Instituto, Instituto Ida Cursos, Instituto de Desenvolvimento para a Advocacia. Lançamos agora em junho, no início de junho, o primeiro curso de ICMS, substituição tributária, legislação mineira. Eu verifiquei que o mercado ele possui vários cursos de ICMS, mas da nossa legislação de Minas Gerais são poucos. Então, esse trabalho nós fizemos em conjunto, estamos colhendo vários frutos maravilhosos, tenho recebido também resposta dos alunos, e com isso nós vamos aumentando aí o nosso compartilhamento de informações, que é esse o objetivo nosso, compartilhar informações. Não, e eu acho assim, eu vou falar que o curso está muito bem detalhado, foi um curso gravado no Sindicato dos Contabilistas o ano passado, então é um curso gravado em aula, mas ele está muito atualizado, porque a professora fez as atualizações dele até os dias de hoje, até semana passada a professora encaminhou material atualizado para os alunos. E tem umas petições que eu vou te falar, hein? Viu o curso, a pessoa já advoga. Tá incrível aquele negócio do ICMS. Até eu acho que eu vou advogar aí naquele negócio de ICMS. Eu fiz com muito carinho, porque eu falei, eu gostaria de receber aquele tipo de material. Então, eu tendo condição, com 19 anos aí na área tributária, com 13 anos como professora, então eu falei, eu vou ajudar os que desejam ingressar aí na área do direito tributário. E o curso está fantástico. Mas hoje o nosso assunto, no meio de pandemia, tem tese boa de direito tributário. Estava até conversando com a doutora Lisandra, né? Ela falou, preciso julgar logo. Eu falei assim, não sei não, hein, que esse negócio aí dessa debandada econômica da pandemia, será que não é legal ficar mais tempo, essa tese lá, esperar um pouquinho? Mas enfim, nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos falar exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, tentativa de limitação foi impedida pelo STF. Então, é um assunto de muita importância no direito tributário, porque a professora me falou que envolve uma das maiores, em valores reais, uma das maiores teses da legislação brasileira, né, professora? É o maior contencioso tributário hoje na Corte Superior. É o maior contencioso tributário hoje. Então, as empresas, nós estamos vivendo aí um momento excepcional, então as empresas têm que ficar atentas, porque muitas poderiam se beneficiar e podem se beneficiar, inclusive com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Professora, antes de iniciar, alguém aí dá um oizinho, diz se vocês estão ouvindo, se o áudio está legal. Por quê? Para a gente continuar o assunto é de importância. Você não faz tributário? Eu sugiro você fique aí. A maior tese em direito tributário do país que está sendo discutido no STF, que quem entrar agora, antes da decisão dos embargos de declaração, pode ser abrangido. Não sei a decisão do STF, pode não ser boa, mas tem chance grande de ser uma decisão ex tunc, ou seja, retroagir essa tese,
a época da discussão, e aí abrangiu, eu não sei, prescrição quinquenária, professora, nesse caso, 5 anos, os últimos 5 anos? Dos últimos 5 anos, a recuperação dos tributos dos últimos 5 anos. Nós vamos falar dessas questões, das estratégias processuais, né? É possível, inclusive, Patrícia, verificar já o benefício na esfera administrativa, mas eu vou explicar o que vai poder fazer na esfera administrativa. E na esfera judicial também nós vamos passar aí as medidas cabíveis. Gente, fala aqui se vocês estão ouvindo ou não. Estou esperando a interação. Não sei se o aplicativo ele está sendo distribuído, mas vamos começar. Eu acredito que esteja. Eu fiz as minhas anotações aqui para não passar nada em branco. Então, fiz as orientações, a professora me ajudou aqui para não passar nada em branco para quem quer agora atuar em direito tributário. Lisandra, fala um pouquinho do histórico. Linhas gerais dessa decisão do STF sobre a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Como começou essa história? Conta aí para a gente um pouquinho do histórico, para a pessoa já entender o que é essa tese. Ótimo, Patrícia. Primeiro, eu só queria mencionar o seguinte. Eu vou procurar, Patrícia, abordar esses assuntos jurídicos demonstrando exemplos para que fique clara a compreensão, porque esse assunto é um assunto de um dos tributos mais complexos, né? Tanto o ICMS quanto as contribuições são tributos complexos. Então, eu vou tentar falar numa linguagem mais simples, e o momento que eu usar uma técnica da área do direito tributário, eu vou procurar falar de uma linguagem mais fácil para que todo mundo entenda esse assunto que é tão importante para o nosso país. Como eu falei, trata-se da maior causa tributária que tramita na Corte Superior, no Supremo Tribunal Federal. Maior contencioso da atualidade, né? Então, algumas dúvidas aí do alcance, dos efeitos, nós vamos abordar todos esses pontos. A primeira questão que você me pediu para tratar referente ao histórico. Vamos entender um pouquinho como é que foi essa discussão até chegar na decisão do Supremo Tribunal Federal e o que desenrolou de lá para cá. Bom, o tema é o 69 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal ele estabelece temas para os recursos extraordinários e para os agravos no Supremo Tribunal Federal. O tema é o 69. Essa ação, em especial, esse recurso extraordinário 574-706 do Paraná, tramita desde 2006, Patrícia, desde 2006 no Judiciário, e na sessão do dia 15 de março de 2017, a ministra Carmen Lúcia, então presidente do Supremo na época, proclamou o resultado. Qual o resultado? O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, dando uma das maiores vitórias de toda a história aos contribuintes. O que significa isso? Que na composição da base de cálculo das contribuições, eu vou explicar daqui a pouco cada contribuição. Destas contribuições não pode ter o ICMS, ele não pode estar lá dentro, na hora dessa análise para pagamento. Esse é um leading case, é um caso principal, e a tese, o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Primeira questão, esse recurso extraordinário possui repercussão geral. O que significa isso? Vamos lá. É um filtro recursal. Ele foi instituído por uma emenda constitucional da Reforma Constitucional, foi a emenda constitucional 45 de 2004. Inclui a necessidade de a questão constitucional trazida aí no recurso extraordinário, esse que nós estamos falando, possuírem repercussão geral para que seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O que é isso? O que seja repercussão geral? Qual que é a característica para que o Supremo Tribunal Federal avalie? Professora, característica para que o Supremo Tribunal Federal avalie. Parou nesse ponto, mas a doutora Lidiane Milhorim, ela falou que está ouvindo bem, mas o som da professora Lisandra está mais baixo. Obrigada aí, Marcos Apolinário, Joel, o pessoal está entrando. Boa tarde para vocês. Compartilhem
para a gente alcançar o maior número possível. Eu sei que o horário agora é 17 horas, né? Um horário bom, gente, horário excelente para ver live, aprender sobre a maior tese tributária do país. Professora, aumenta um pouquinho só o som. Aumentei aqui, vamos ver se melhora. Por favor, nos informem se houve a melhora aí. Eu estou colocando mais próximo aqui para poder falar bem e vocês nos escutarem aí corretamente, tá bom? Nos digam aí, por gentileza, se estão escutando direitinho. Vamos continuar, então. A repercussão geral, a característica da repercussão geral, né, são questões relevantes na economia política, na economia, na política, social e jurídico. Então, todo momento que uma tese, uma questão, ultrapassar os interesses da causa, então tem questões relevantes na economia, na política, social, jurídico, esse caso, economia e jurídico, ele tem a característica de repercussão geral. Então, e o fundamento também é para garantir essa racionalidade dos trabalhos e a segurança dos jurisdicionados, com efetiva uniformização dos procedimentos. Então, em um único caso é decidido e isso repercute para os outros casos do mesmo assunto. Então, é nesse sentido aí a repercussão geral. E esse recurso extraordinário possui repercussão geral. Tá bom? Então, a Lidiane está falando aqui que melhorou. Que ótimo, muito obrigada. A recorrente foi a Incopa, Importação, Exportação e Indústria de Óleo Limitada. Né? Então, ela expôs os argumentos para poder serem decididos pelo Supremo Tribunal Federal. E alguns marcos temporais aí para nós estabelecermos essa questão do histórico, Patrícia. A data do reconhecimento da existência da repercussão geral foi 3 de julho de 2008. A data da publicação do acórdão, 2 de outubro de 2017. A data do julgamento, 15 de março de 2017, que eu falei agora há pouco, e essa publicação. Então, em termos gerais, Patrícia, o histórico aqui desse recurso extraordinário. Importante falar que esse assunto já era tratado no Supremo Tribunal Federal, em outros recursos extraordinários, só que antes dessa modificação da Constituição. Então, não tinha uma repercussão geral. Né? Então, muitos outros casos já se discutia o assunto. Olha só, Patrícia, já se discutiu o assunto. E nesse caso, que iniciou em 2006 e 2017, houve a resposta aí para a gente positiva para os empresários. Por quê? Porque decidiu em favor dos empresários. Empresários de quais empresas? Vamos estabelecer aqui. Uma aluna até me perguntou isso dias atrás. Quais empresas se beneficiam? Nós temos que verificar, Patrícia, o regime tributário. Se ela estiver no lucro presumido ou no lucro real, ela então se beneficiará dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O seu áudio. Meu áudio. Obrigada. Professora. Eu tô assim, será que eu fiz alguma coisa? Não, pode continuar. Tá, entendi. Ótimo, lucro presumido, pode continuar. Só para fazer um adendo aqui, é muito interessante. Agora, nesse momento de crise, as empresas estão loucas, né, com essa tese tributária, e talvez o impacto aí positivo, caso a tese seja reafirmada com efeito passado, seja uma injeção de dinheiro na economia. Mas vamos parar, vamos continuar na parte aí das empresas que podem se beneficiar dessa tese, professora. Ok. Então, é importante, então, os advogados que militam nessa área analisarem. Então, se a empresa está no regime tributário, lucro presumido ou lucro real, verifiquem, porque é possível que haja, inclusive os últimos 5 anos,
para poder pedir a restituição desses valores, Patrícia. Então, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Então, em linhas gerais, esse é o histórico que eu gostaria de passar para vocês. Professora, continuando o assunto, essas contribuições do PIS, COFINS, enfim, elas financiam a Seguridade Social. Como foi o debate dessa situação à luz do artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal? Como foi o cerne da discussão envolvendo as contribuições sociais, que tivemos aí reformas, enfim, uma discussão bastante impactante da fonte de custeio que não fosse suficiente aí para arcar com o sistema previdenciário? Ótimo. Então, o que aconteceu nesse processo? Qual foi a discussão? O artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição da República, estabelece o seguinte: permitam-me ler. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições. Inciso 1º, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. A linha B, a receita ou faturamento. Então, olhem só, isso é importante nós nos atentarmos. Então, o financiamento da Seguridade Social será por toda a sociedade, por meio das contribuições sociais e de acordo com esse dispositivo da Constituição, sobre a receita ou faturamento. Então, vamos entender aí os conceitos para nós chegarmos à decisão, como é que foi colocado. O PIS é a sigla do Programa de Integração Social. Nós temos a regulamentação por meio da Lei Complementar 7 de 70, a contribuição tributária de caráter social, que tem como objetivo financiar o quê? Programa do seguro-desemprego, o abono e a participação na receita dos órgãos e entidades para trabalhadores privados. A COFINS é a sigla para Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A regulamentação foi feita pela Lei Complementar 70 de 91, também de natureza tributária, aplicada sobre o valor bruto apresentado por uma empresa. Então, a contribuição COFINS financia a Seguridade Social, Previdência Social, Assistência e Saúde Pública. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, competência estadual. Nós falamos no início aí do curso, né, que nós lançamos em junho desse ano, com material, inclusive aulas bônus, material, um kit para vocês avaliarem aí a questão das minutas na área tributária. E lá nós tratamos de forma detalhada, Patrícia, o ICMS e a substituição tributária, a legislação mineira. E falamos desse caso aqui, que é o maior contencioso do país. Embora a Constituição não tenha criado nenhum tributo, ela não criou tributo, ela estabeleceu todo o delineamento. O que é isso? Como deveria ser criado? Por uma norma padrão, que é a regra matriz de incidência tributária, criação aí do professor Dr. Paulo de Barros Carvalho. Nos ensinamentos do professor Roque, ele fala o seguinte, que no que se refere aos impostos, a Carta Magna, né, ou seja, a Constituição, traçou a regra matriz da incidência, o arquétipo genérico, daqueles que podem ser criados. Por quem? Sempre em caráter exclusivo pela União, estados, distritos, municípios e pelo Distrito Federal. Então, a Constituição, Patrícia, ela estabelece como deve ser criado o tributo e quais os entes federativos vão criar? União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, o ICMS, vocês concordam que não é receita do contribuinte? ICMS não é receita do contribuinte, é receita de quem? Né? No caso, ICMS é a receita do Estado, da competência estadual, receita do ente federativo, no caso, o Estado. Então, lá naquele dispositivo que a gente acabou de analisar, de ler,
fala que essa contribuição vai ser em relação à receita ou faturamento. Já vimos que o ICMS não é a receita própria dos contribuintes. O que acontece? São ingressos temporários, não são receita ou faturamento. São receitas derivadas de quem? Do ente federativo. Então, nesse aspecto, essa questão é que foi discutida. Receita e faturamento. Tributo é receita e faturamento do contribuinte, Patrícia? Não mesmo, né? Não é mesmo. Então, foi nesse aspecto aí o debate em relação a esse dispositivo da Constituição. É porque eu isolo meu microfone para não dar interferência a hora que você está falando. Então, às vezes, é por isso que não dá, para não dar interferência. Professora, fala um pouquinho para a gente do recurso extraordinário 574.706 do Paraná. Então, vamos eu chegar acho que esse recurso é importante para essa situação da tese tributária envolvida nessa questão que nós estamos tratando aqui em linhas gerais, rápidas, nessa live. Então, o julgamento desse recurso extraordinário, o leading case, o caso principal, foi em cima desses aspectos que eu acabei de comentar. Então, a empresa recorreu de um acórdão do TRF da quarta região. Quarta região nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No seguinte sentido, o que ela argumentou? Sendo o faturamento o somatório da receita obtida com a venda de mercadorias ou prestação de serviço, não se pode admitir a abrangência de outras parcelas que escapam à sua estrutura. Ou seja, tributo não é receita. Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, concluiu o julgamento nesse recurso extraordinário, reconhecida a repercussão geral, pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base das contribuições. E a voto da ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, sustentou que a busca, no caso do conceito constitucional de faturamento e de receita, estabeleceu-se na Lei 6.406 de 96. O conceito de receita, sendo certo que é todo ingresso que produz aumento de riqueza. O tributo que vai passar pela contabilidade do contribuinte não é receita, não aumenta a sua riqueza. Vai transitar pela contabilidade e vai chegar para quem? Para o fisco. Então, como cobrar dentro da base das contribuições um tributo, se não é receita e nem faturamento? E ela ainda disse que não se descuidou, né, o fato do Supremo já ter entendido, olha só que bacana. O Supremo já entendeu constitucional a inclusão de tributo sobre a base de outro tributo. ICMS sobre ICMS. Mas, nesse caso, a própria Constituição autorizou essa forma de cálculo. Não é o caso que nós estamos vendo aqui agora. Por quê? Porque o ICMS, né, o preço da mercadoria ou dos serviços, o ICMS ele transita e vai ser repassado para o fisco. Então, não temos que falar em receita. Não houve acréscimo patrimonial, não houve aumento de riqueza. Então, não compõe o faturamento das empresas. Portanto, não deve estar dentro da base de cálculo das contribuições, tá? Então, é nesse aspecto, o voto, tem um trecho aqui do voto da ministra, ela falou nesse sentido, impõe concluir que, embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo ele não se inclui na definição de faturamento aproveitado por este STF, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fins da incidência do PIS e da COFINS. E o voto vencedor foi no sentido de que o ICMS é o ICMS destacado na fatura. Nós vamos entender por que eu estou destacando esse ICMS destacado na fatura, porque a gente vai entender aí algumas controvérsias sendo criadas aí em relação ao valor que deve ser excluído.
Professora, teve embargos desse recurso? Como que está a situação desse processo? Então, depois dessa decisão, a União, né, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, opôs embargos de declaração. E vamos entender como é que foram opostos esses embargos. No momento da oposição desses embargos, a PGFN falou o seguinte, que requeria a integração do acordo para sanar a obscuridade quanto ao critério de cálculo da parcela do ICMS, passível de ser excluída das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Então, ela pede para esclarecer se é o ICMS a pagar ou ICMS destacado, e pede a modulação dos efeitos da decisão. Para quê? Para que somente produza os efeitos gerais a partir da data do julgamento de seus embargos declaratórios, em função de um suposto impacto econômico do julgado. Né? Sempre o mesmo argumento da Fazenda. O impacto econômico que vai haver no orçamento aí, né, em relação às questões que são julgadas inconstitucionais. E só que, Patrícia, vejam só, no dia 4 de junho de 2019, a própria PGFN, né, a Procuradoria, ela opinou, nesse caso aqui a Procuradoria da República, né, opinou pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridades a serem sanadas no acórdão do Supremo, relativamente a critérios de aferição do ICMS a ser excluído. Então, vejam só, ela opôs embargos de declaração, depois ela mesma opina, né, a Procuradoria-Geral da República, opinando aqui que não houve obscuridade, mas pega na questão da modulação dos efeitos, para que essa modulação seja ex nunc, dali para frente, da decisão para frente, e não ex tunc, porque desde o início. Então, a PGFN manifesta dizendo que não houve, né, a Procuradoria, que não houve omissão, contradição e obscuridade, mas alega que deve ser aplicado ex nunc, porque se aplicar ex tunc, o impacto financeiro orçamentário negativo e as dificuldades operacionais para aplicação retroativa do entendimento. O que é um absurdo, né? Porque se foi cobrado equivocadamente, não deve ter a modulação. Primeiro que modulação nós vamos ver aí as questões dos critérios. Então vamos analisar essa argumentação. Primeiro, não há cálculo confiável em relação a esses valores, né? A cada momento nós verificamos um cálculo para dizer que vai haver um impacto financeiro negativo aí no orçamento. Segundo, que o fisco não pode enriquecer a custo dos contribuintes, alegando que haverá um rombo nos cofres públicos, né? Lembrando aí que valores foram recolhidos indevidamente. E para que haja uma modulação dos efeitos, são exigidos alguns critérios, né? Não é todo e qualquer caso pode ser modulado, porque imagina a insegurança jurídica de tudo isso. Então, a modulação temporal, ela está prevista no artigo 27 da 9.868 de 99, que permite que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Então, ela passa aí possa restringir os efeitos daquela declaração. Então, nesse aspecto, as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Então, o Supremo pode restringir os efeitos dessa declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou em outro momento que venha a ser fixado. Mas vejam só, nós temos que verificar pelo prisma dos direitos e garantias fundamentais asseguradas na Constituição em relação aos contribuintes. A modulação dos efeitos da decisão deve ser reservada somente para aquelas situações em que a tradicional atribuição desses efeitos retroativos às decisões de declaração de inconstitucionalidade pode provocar uma situação de inconstitucionalidade ainda maior, que convalidar os efeitos daquela lei ou ato normativo inconstitucional. E não é o caso aqui. O caso aqui é que houve essa cobrança
é inconstitucional e entendo que os contribuintes têm o direito de ter esses valores de volta, porque se for estabelecida essa modulação, é um enriquecimento sem causa aí da União, no caso, né, das contribuições lá por estarem dentro ali o ICMS. Então, no presente caso dos embargos, Patrícia, que foram opostos pela União, não apresenta nenhum argumento constitucional para embasar esse pedido, exclusivamente em motivos para proteger o quê? A saúde financeira estatal. Então, a modulação dos efeitos é uma situação excepcional e deve ser tratada como tal. Né? Fica evidente aí que, se caso sejam modulados os efeitos dessa decisão de inconstitucionalidade, o ente federativo está se beneficiando de sua própria torpeza, porque foi ele o responsável por toda a situação de inconstitucionalidade. E isso fere o princípio da boa fé objetiva, que é um padrão ético de conduta. Né? Então, um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a segurança jurídica. E se houver essa modulação, vai haver uma perda da confiança do cidadão no sistema jurídico, né? Gerando aí uma insegurança jurídica muito grande. Dias atrás, Patrícia, estava assistindo um webinar da APET de São Paulo, que é a Associação Paulista de Estudos Tributários, o tema Encontros com Grandes Nomes do Direito Tributário. E o professor Dr. Roca Rasa disse o seguinte: ele demonstrou a importância de não poder haver a modulação dos efeitos, primeiro porque não existem requisitos, nós vimos agora há pouco os requisitos para modulação. E se houver modulação, como é que ficam as empresas que interpuseram as ações? Disse ainda que todo o valor deve voltar ao contribuinte. Não pode o fisco locupletar a custo dos contribuintes. E ele ainda mencionou que o ICMS que deve ser devolvido é o ICMS destacado. Nós vamos falar disso agora, daqui a pouco. Então, o ICMS pago e o ICMS destacado. Se ele é moeda ou se ele é crédito, todo ele é inconstitucional. Então, e ele diz aí que a primeira sustentação oral sobre o tema foi realizada por ele, num caso em 2014, antes da questão da mudança da Constituição e não havia a repercussão geral. Professora, assim, a questão dos efeitos, ela é complexa, eu sei que a discussão é bastante acalorada, o argumento econômico é muito forte, sim, principalmente agora em relação à pandemia, então a gente não pode deixar de alertar, porque o argumento econômico, ele vem sendo cada dia mais abarcado e discutido no Supremo Tribunal Federal, até porque o Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que muita gente alega, ele não é apenas jurídico, ele também é um tribunal político, porque ele lida com caracteres gerais, políticos e repercussão geral, e que tem a matéria geral de evolução de toda a sociedade. Enfim, razão disso, várias teses foram consignadas diante do argumento econômico. Então, eu já digo para vocês, essa discussão agora, em época de pandemia, é arriscada. Agora, é óbvio, né? A discussão dos créditos tributários, muita gente já antecipou esse imposto, já fez até a discussão com calção nos autos, envolve muito dinheiro que está em mãos do Estado no passado. Então, é uma questão que vai ter que ser analisada com muito cuidado pelo STF. Mas, professora, fala um pouquinho para a gente de ICMS destacado, ICMS pago, e qual que é o montante do ICMS que deve ser discutido. E logo em seguida, fala um pouquinho também da exclusão do ICMS no PIS/COFINS, da decisão da primeira turma do STF, que eu acho que tem muita relação já ao assunto. Ótimo. Então, agora vamos entender esse ICMS destacado e ICMS pago. Bom, então a decisão é a inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo das contribuições. Então, no momento lá do cálculo das contribuições, existe ali o ICMS. E nós vimos que o ICMS, ele não é receita ou faturamento da empresa.
Então, ele não deve compor a base de cálculo para o PIS e para a COFINS. Aí acontece o seguinte, que a Secretaria da Receita Federal, numa solução de consulta, COSIT 13 de 2008, e eu já vou falar também da Instrução Normativa 1911/2019, criou uma controvérsia: qual ICMS eu devo excluir da base de cálculo das contribuições. O ICMS ele tem uma sistemática que é um princípio e uma técnica, chamada não cumulatividade. Então vamos entender aqui. O objetivo é limitar a incidência nas cadeias de produção e circulação de produtos e serviços. Para que ela serve? Para evitar esse princípio e essa técnica, evitam o efeito cascata. Então, nesse sentido, ao final da cadeia, o imposto cobrado não vai ser maior do que o valor da maior alíquota multiplicado pelo valor final da mercadoria ou do serviço. Então, o princípio da não cumulatividade, também uma técnica de cálculo do tributo devido. O princípio, então, tem como objetivo evitar a acumulação do tributo, né, sobre o faturamento aí dos contribuintes que operam ao longo de um ciclo econômico. Então, vamos ver essa técnica aqui para a gente entender o que é ICMS pago e o que é o ICMS destacado na nota fiscal. O ICMS destacado na nota fiscal é bem simples, o que vai estar lá da operação. Esse sistema também é conhecido como débito e crédito, onde é abatido o montante devido pelo contribuinte, o valor pago por este em etapas anteriores, em suas compras de bens ou serviços já tributadas pelo imposto. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Nós temos aí a indústria, o atacadista, o varejista e o consumidor final. Então, temos esse ciclo econômico aqui, essa cadeia. Vamos dar um exemplo. A empresa compra mercadorias para revenda. Vamos supor que ela comprou uma mercadoria por R$100. Nesse exemplo aqui que nós estamos dando, vamos imaginar que a alíquota seja a mesma da compra e da venda, vamos supor 18%. Dessa forma, aí, por não ser a consumidora final, a empresa vai ter um crédito, né, de 100 reais, 18%, R$18. Então, nessa operação aqui, tem o ICMS de R$18. Na próxima, ou no momento da venda, ela é repassada, vamos supor, o produto virou 150, tendo gerado aí a obrigação tributária de quanto? 150, 18%, eu tenho R$27. Se é para não haver efeito cascata, o que eu vou fazer? Vou pegar esses R$27 e subtrair dos 18. Quanto é que eu vou ter que pagar de ICMS? 27 menos 18. Eu vou pagar quanto? R$9. Então, essa é a sistemática de forma simples, débito e crédito, aí para a gente entender um pouquinho da não cumulatividade, para evitar aí a tributação em cascata. Então, a questão é, compensa em cada operação o montante recolhido na etapa anterior. A pergunta principal é qual montante do ICMS eu devo excluir da base de cálculo das contribuições. Aí vem a consulta COSIT 13 de 2018 e posteriormente com a publicação da Instrução Normativa 1911 de 2019, a Receita falando que o ICMS a deduzir é o ICMS pago. Patrícia, tem muita diferença nisso. Né? Então, nós vimos aqui, porque tem alguns casos que você tem tanto crédito que você não tem nada a pagar. E aí, eu não tenho direito a excluir da base de cálculo das contribuições? Como nós vimos o Dr. Roque Carrasa falando, todo o ICMS é inconstitucional. Que seja moeda, que sejam créditos, todo ele é inconstitucional. Por quê? Porque ele não é receita e não é faturamento. Ele apenas transita pela contabilidade. Então, não deveria compor. Então, a Fazenda Nacional, aí no caso, com a consulta à Secretaria da Receita Federal e depois a instrução normativa, diz o seguinte, permite a dedução do ICMS pago. Então, administrativamente, os empresários podem, de acordo com a instrução normativa 1911 de 2019, já colocar dinheiro para dentro dos caixas das empresas. Muito importante nesse momento, inclusive.
ele pode se beneficiar com a dedução do ICMS pago. Mas foi esse o decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Não. O ICMS destacado. Então, nesse simples exemplo, a gente vê a diferença do que é o destacado, que está na nota fiscal, com o que é o realmente pago, por conta dessa sistemática da não cumulatividade. Então, a base de cálculo do ICMS, o valor da operação, o ICMS incide sobre a operação e é calculado aplicando a alíquota sobre o valor da operação de venda. Então, nós vimos aí que o entendimento da Receita Federal é em relação ao ICMS pago. Se o empresário for buscar o ICMS destacado, haverá necessidade de uma medida judicial. Mas se ele já quiser se beneficiar do ICMS pago, ele já pode fazer isso administrativamente, tá? Então, isso, inclusive, nós tratamos também no curso de ICMS e substituição tributária. Quem quiser ter mais informações, é só acessar a página do IDA Cursos ou a minha página, professora Lisandra Abreu. Você comentou, então, da questão da limitação, né? O entendimento aí da limitação dessa questão aí do ICMS. Antes disso, deixa eu só falar mais um pouquinho aqui do entendimento dessa consulta. Eu vou interromper um pouquinho, que a doutora Alda colocou, doutora, mas se os efeitos forem declarados ex-tunc, como se daria seu cálculo, sua devolução? Acho que até que você já falou, né, Lisandra? Realmente não seria uma verdadeira corrida judicial por negatória, porque a prova seria produzida de que forma? Para quem, só um macetinho aqui, ex-tunc e ex-nunc. Ex-nunc é um termo jurídico, para quem não é do direito, que tem a ver com a retroatividade ou não da legislação. Então, quando chega no Supremo Tribunal Federal, o Supremo pode modular esses efeitos. O que é modular os efeitos? Ele pode dizer o seguinte: olha, eu julguei algo positivo para todo mundo, num processo de repercussão geral, mas eu vou dizer que data isso vai fazer sentido. Se eu vou colocar isso a partir da minha decisão agora, se eu vou colocar isso há 2 anos atrás, a partir do momento que entrou com o embargo de declaração, se eu vou abarcar toda a situação jurídica pendente de julgamento até agora, respeitando o prazo pressional de 5 anos anterior à ação. Então, ex nunc, o N de nunca, lembra sempre isso, nunca retroage. Ex tunc, tem que retroagir, vai retroagir. Então, vai retroagir a todo tempo. E nesse meio tempo, o STF pode modular, tanto no meio termo, entrou com embargo de declaração há 3 anos. Ele pode modular, inclusive em cima desses embargos de declaração. Ele pode dizer os efeitos dessa decisão nesse processo. Por que é importante os embargos de declaração agora? Quem entra agora, ainda pendente nesses embargos de declaração, ele colocou assim, ex-tunc, vai retroagir, recupera esses 5 anos de valores que precisam ser creditados. Se não entrar, é só posterior a essa decisão, a publicação dessa decisão, que ele vai receber esses créditos. Professora, é só porque a gente tem pessoas que são leigas em termo jurídico, tá? Desculpa a intervenção, é só referente a isso. Eu passo a palavra aí com a questão da doutora Alda. Eu lhe agradeço, porque eu falei que ia falar de uma forma simples, e você está me ajudando aí, porque o ex-tunc e o ex-nunc eu não tinha explicado. E você explicou de uma forma que ficou muito fácil de entender. Muito obrigada. Doutora Alda, olha só, como é que vai funcionar essa questão. Eu vou antecipar um pouquinho a estratégia, mas chegando na estratégia eu vou repetir. Administrativamente, você já consegue, para as empresas do lucro real e lucro presumido, o ICMS pago. Então, você já pode deduzir do cálculo o ICMS pago. Esse administrativamente, de acordo com a Instrução Normativa 1911. Agora, se você quer o ICMS destacado e os últimos 5 anos, lembrando que esta ação, Patrícia, é uma ação de repercussão geral. Ela não é erga omnes. O que é isso, erga omnes? Para todos.
ela é um caso da empresa Incopa. Então, ela, né, foi repercussão geral por conta do assunto ser de relevância, ultrapassando os interesses da causa, por isso. Mas se o contribuinte quer discutir, quer ter o ICMS destacado, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele tem que apresentar uma medida judicial e pedir os últimos 5 anos. Tá? Então, a prova, você comenta aqui como é que vai fazer. Então, entrando com a ação judicial, vamos supor que não há modulação dos efeitos. Então, quem não entrou, entrem, porque ainda não foram julgados os embargos de declaração. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos em relação a esse julgado, né, dos embargos de declaração, mas entrem com a ação para discutir o quê? Que não é devido o ICMS destacado e repetição do indébito mesmo dos últimos 5 anos pagos indevidamente. Como é que é feita a prova? Na contabilidade, né? A contabilidade tem toda a estrutura para demonstrar que o ICMS que entrou no cálculo do PIS e da COFINS é um ICMS inconstitucional. Então, todo esse valor do ICMS destacado na nota fiscal dos últimos 5 anos vai poder ser restituído para o contribuinte que entrar com a sua ação. Por quê? Essa ação que nós estamos discutindo é uma ação específica da empresa Incopa, não é erga omnes. Então, o empresário ele tem que entrar com a sua ação para discutir os últimos 5 anos. E eu oriento que, se não entrou, entre logo, porque a gente não sabe aí as cenas dos próximos capítulos. Espero ter respondido. Doutora Aldo, por gentileza, nos informe aí no Facebook. Podemos continuar? O áudio está desligado, Patrícia. Eu esqueço. Cabeça. Ó, eu até vou continuar, porque nós já estamos com 46 minutos aqui de live. Colocando aí todo o assunto que eu queria tratar nessa live para que as pessoas entendessem do ICMS, se tem outros tributos que essas decisões do Supremo Tribunal Federal pode dar ensejo para ser discutido, e estratégia aí, alguma estratégia processual que a professora possa colocar na esfera administrativa, judicial, para quem está vendo, né, o pulo do gato. Mas acho que o pulo do gato tem que comprar o curso CMS. Comprar não, gente. O curso é maravilhoso. Não tem. A professora colocou lá um valor do curso que eu falei, nossa, Lisandra, você é louca. Ela falou, não, eu quero dar acesso aos meus alunos. Aqui no interesse não é nem financeiro, eu quero dar acesso, porque é muito importante. Então, tá muito, 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 muito bom. Não sei por quanto tempo, mas está muito bom. A doutora Alda falou assim, obrigada, respondeu assim. Passa a palavra aí, professora, para colocar isso. Se existem outros tributos a ser questionados, e essas estratégias, dicas, né? Umas 3, 4 dicas aí de estratégia, uma dica, o que for, para os nossos alunos referente a essa tese. Perfeito, Patrícia. Eu vou só mencionar a questão da tentativa de limitação que foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal. Daí eu já passo para as outras teses, que são chamadas teses filhotes, né, que vem em relação a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Bom, com essa questão de não ter julgado ainda os embargos de declaração, algumas tentativas de limitação, e agora afastadas pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ela derrubou um dos pedidos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na tentativa de reduzir o impacto em 250 bilhões da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Então, foram 4-1 dos ministros da primeira turma que decidiram o seguinte, que esta decisão, nesse recurso extraordinário, aplica mesmo após a entrada em vigor da Lei 12.973 de 2014. Vamos entender um pouquinho
essa mudança aí. A 12.973, ela entrou em vigor em 2015 e ela passou a definir a receita bruta como base de cálculo do PIS e da COFINS. Alguns tribunais regionais federais, por meio dos seus desembargadores, vêm aplicando essa lei como limite da decisão do Supremo. Vejam só, o Supremo não julgou aí nos embargos de declaração que questiona a decisão da Corte pela retirada do ICMS proferida aí em 2017. Então já foi retirado de pauta por 2 vezes, Patrícia. A primeira, 5 de dezembro de 2019, que estava na pauta para ser decidido, os embargos de declaração não foram decididos. Depois entrou na pauta no dia 1º de abril de 2020. Bom, 1º de abril de 2020, a data é até sugestiva, né? Também não foi decidido. E com isso, o que está gerando? Uma série de questões que estão chegando por meio de reclamações do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma disse o seguinte: o que foi avaliado foi a questão constitucional. Não foi uma mudança de lei que vai modificar o entendimento constitucional. Porque se nós quiséssemos, Patrícia, analisar a questão da legislação, nem seria no Supremo Tribunal Federal, seria no STJ. Então, deixou muito claro o ministro Fux, Luiz Fux, analisou o seguinte, que apesar do acórdão que exclui o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS mencionar a Lei 9.718 de 98, a decisão se deu a partir da análise do conceito de faturamento, base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme os dispositivos constitucionais que nós vemos no início. Então, sobretudo, que veicula a regra da não cumulatividade do ICMS. Então, não parece ser possível que uma alteração legislativa que venha posteriormente vá mudar uma análise constitucional. E nisso, alguns tribunais regionais federais estavam avaliando como limite. Então, até ali poderia haver a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. O Supremo falou, não há limitação. Ele analisou aí, o Supremo analisou a perspectiva constitucional e não legal, mesmo porque a perspectiva legal é tratada pelo STJ. Então, a demora no julgamento dos embargos estão gerando todas essas incertezas que nós estamos acompanhando aí. E a questão que você mencionou das teses, quais são as outras teses que são filhotes, vamos falar assim, né? Teses filhotes desse julgamento. Eu vou falar algumas aqui. A exclusão do ISS da base do PIS e da COFINS. Vimos, tributo não é faturamento, não é receita, então ela não poderia compor a base das contribuições. Exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo da CPRB. A CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, também é uma tese, é uma oportunidade tributária. Vejam só, as oportunidades tributárias para as empresas. Fiquem atentos, os advogados, nesse aspecto, porque são várias oportunidades. E hoje o empresário ele necessita mais do que nunca de oportunidades tributárias para se manter no mercado. A exclusão do ICMS, substituição tributária da base de cálculo do PIS e da COFINS. Outra tese, ICMS também não integra o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido da empresa, que optaram pelo lucro presumido. Temos também a exclusão do PIS e COFINS da sua própria base. Outra tese, exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB. Então, estas são outras teses que o fundamento é em relação a esse leading case. Agora, as estratégias processuais, caminhando aqui para o final. As estratégias. Bom, nós vimos aqui que administrativamente o empresário pode, já com base nessa instrução normativa 1911, se beneficiar do quê? Do ICMS pago. Só que foi essa a decisão do Supremo? Não. Foi o ICMS destacado na nota fiscal. Como vimos ali no exemplo, ele é maior do que o ICMS pago. Agora, judicialmente, que eu já adiantei para a doutora Alda,
medida judicial com pedido de liminar com o objetivo de suspender e afastar o recolhimento do PIS e da COFINS sobre o ICMS e a recuperação dos últimos 5 anos. Por enquanto, não houve modulação. Então, os empresários que ainda não se atentaram, por gentileza, procurem seus advogados para que entrem com essas medidas judiciais. E a possibilidade, nos casos aí, você mencionou, Patrícia, no caso que o empresário fez um depósito judicial, né, nos processos que estão em curso, então, de pedir aí um cumprimento provisório diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e solicitar aí o levantamento desses valores. E compensação administrativa também, com a relativização do artigo 170 do Código Tributário Nacional, porque o 170A ele fala o seguinte: ele veda o aproveitamento antes do trânsito em julgado, mas essa decisão do Supremo foi com repercussão geral, então é possível haver uma relativização em relação à compensação tributária. Então são algumas estratégias, porque o empresário precisa de um fôlego, precisa de um caixa para poder se manter no mercado, porque a gente está vendo que está muito difícil com essa questão que nós estamos vivenciando hoje. Professora, mais uma vez eu quero te agradecer pela doação do seu tempo em compartilhar conhecimento. Agradeço aí o pessoal que está nos acompanhando nessa live, peço que compartilhe. O pessoal vai vendo aí ao longo da semana também, as informações são relevantes. Então, aqui em nome do Ida Cursos, eu agradeço mais uma vez a sua participação. E, bom, acho que foi excelente a live no sentido de alertar num momento crítico como esse, né? Que as pessoas precisam de crédito, até mesmo para pontuar e dar sobrevivência às suas empresas, aos seus empreendimentos. Qualquer crédito que seja possível, uma luz ao fim do túnel, e nesse caso nem é uma luz ao fim do túnel, porque já há um julgamento que só está pendente um embargo de declaração. Eu, da minha parte, vou rezar muito, espero que seja ex-tunc, ou seja, tem que retroagir, tem que voltar aos efeitos para que as pessoas recuperem aí os últimos 5 anos. Vou passar a palavra para as suas considerações finais, professora. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço de coração pela confiança, pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo no Ida Cursos. Estou muito feliz. Quem não teve a oportunidade de dar uma olhadinha lá do curso que nós lançamos, eu peço que verifiquem. Nós fizemos realmente um preço muito cara de momento, porque nós estamos entregando muito conteúdo dentro desse curso, mas a gente viu que a gente precisava também contribuir com esse momento, então foi um papel social, inclusive do Ida Cursos também, que eu agradeço, né? Mais uma vez juntas, e vamos até quando pudermos estar juntas realmente, né? Então vamos no mundo virtual. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui, Lidiene, Alda, Joel, aos alunos aí do Ida Cursos, Marcos Apolinário, tantos outros que passaram, deixaram aí as suas considerações. E forte abraço, usem máscara, cuidado com a pandemia, vamos voltar o país a crescer, vamos controlar tudo aí. Então, o Ida Cursos e a Patrícia e a professora também recomenda, usa máscara. Cadê a minha aqui? Que bonitinha, ó. Aqui, ó. Vamos nos proteger. Vamos proteger, cobrindo o nariz e boca, para a gente voltar a construir um país maravilhoso. Forte abraço. Vamos proteger quem que a gente ama, né? Quem a gente ama. E muito obrigada. Fiquem bem.